67% de urnas apuradas, a gente tenha já uma virada. 50-01, 49-99. Ali embaixo. F5, F5. Com 66,87 de urnas apuradas, a diferença permanece em 0,2%. Virou, caralho! Virou, porra! Se a gente chegar, talvez, a 68%, caralho! a gente vai ter uma melhor atualização para onde essa aproximação está chegando. Mas estamos muito próximos, 0,99% de urnas apuradas, de votos válidos. À medida que os votos do Nordeste vão ganhando peso, à medida que os votos da região metropolitana de São Paulo vão ganhando peso, isso pode estar por trás dessa... Supostamente. Abre alas para isso acontecer. Abre alas que eu quero passar. Camarão que dorme, a onda leva. Como que você espera que os trabalhadores botem fé no governo se a situação material concreta deles é piorada dia após dia e você muito cinicamente diz que tá tudo bem, que estamos dando a volta por cima? Sabe quando alguém tá fazendo alguma cagada e começa a mentir deliberadamente pra falar coisas só pra poder manter a coesão e a sustentação da sua narrativa? A favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso eu preciso de você pra cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. O governo... Bom, vamos lá, né? Acho que em termos técnicos, né? Em termos de comunicação, não é necessário dizer o quão bem produzido, o quão bem roteirizado, o quão bem articulado foi esse vídeo, né? E acho que a pior parte disso tudo é que os apontamentos que o Nicolas Ferreira traz e essas coisas que ele está dizendo, de maneira muito oportunista, né? De maneira muito demagógica, de maneira muito safada, tem um fundo de verdade. Isso. A gente vai vencer, porra! É que Cláudio Castro ia percentuais virar de 50,21 percentuais. 50,21 Que era necessário acontecer e que a campanha contava que tinha acontecido. Lula diminuiu a diferença de novo. A ampliação da frente de Bolsonaro no Rio não rolou até agora. Haddad cresce também, 44. E São Paulo... Crowley mandou 13 subs. Mano, não precisa mandar nada, velho. Vocês são fodas. A gente vai acabar, velho. Devagarzinho. Houve a virada e é o começo do fim. É o começo do fim desse pesadelo. Ao presidente que luta pela sua reeleição. É o começo do fim, não é o fim, não se enganem, não é o fim. Como agora tivemos o resultado da Paraíba, a definição para governador na Paraíba. A gente precisa se manter atento, firme, forte e organizado. Porque o Bolsonaro ainda vai terminar com 48, 49% de voto do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. A gente não pode fraquejar, a gente não pode titubear, a gente não pode hesitar. Não pode fazer isso de jeito algum. Não houve um pronunciamento do Lula e nenhum dos seus ministros em favor do fim da escala 6x1. Tema fundamental para todos os trabalhadores e trabalhadoras do presente e do futuro. Vai ser discutido a PEC de nossa autoria. É a 148 de 2015. O relator é o senador Rogério Carvalho, que fez um belo trabalho. O que diz a PEC? Ela diz que no primeiro momento nós vamos reduzir de 44 para 40. E daí para frente, uma vez por ano, reduz 1 hora até chegar nas 36. Só reduzindo de 44 para 40, conforme o Diese, gerará em torno de 13 milhões e meio de emprego. Se formos a longo prazo, que é 40 e depois 1 hora a menos por ano, gerará no mínimo mais 13 milhões de emprego. Em tempos de automação, de inteligência artificial, de pejotização, de MEI, ou seja, uma desfiguração do mundo do trabalho e principalmente tentando até anular os direitos consagrados na CLT. Ora, se a automação é irreversível, se a inteligência artificial é irreversível, onde vão ficar os empregos? Por isso, a redução de jornada é uma forma de gerar emprego e também sustentar a Previdência. Não quer. Segunda medida
é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho. E nenhum dos seus ministros em favor do fim da escala 6x1. Bom, vamos primeiro pela 6x1. Estive com a ministra, devo continuar me reunindo com vários outros ministros. Eu tinha uma reunião com a ministra Tebet e com o ministro Haddad, que não pude realizar porque foram para a China e tudo mais. Então, nós vamos continuar fazendo esse ciclo de conversa para fortalecer as nossas... Estive com o Sidônio também, tratando dessas temáticas, para que nós pudéssemos fortalecer. O governo já sinalizou sendo uma prioridade. Volta e tem a oportunidade agora de conversar com o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Guilherme Boulos, a quem nós, desde já, agradecemos pela gentileza de ter aceitado o nosso convite já nesse início de trabalho. Ministro Boulos, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Bom dia. Ministro Guilherme Boulos, e assim que o senhor recebeu o convite e aceitou o cargo do presidente Lula para a Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor disse que sua missão será ajudar a colocar o governo na rua. Do ponto de vista prático, o que o senhor pretende fazer nesse sentido? Milton, a missão que o presidente Lula me deu foi rodar por todos os estados do país, levando os programas e as propostas do governo federal, políticas que inclusive já foram aprovadas e implementadas, como zerar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, 90% da população brasileira, propostas como o fim da escala 6x1 para os... Nada. Vai terminar com 48%, 49% de voto do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. A gente não pode fraquejar, a gente não pode titubear, a gente não pode hesitar. Não pode fazer isso de jeito algum. De forma alguma. Ano que vem é fundamental que a gente esteja organizado, porque o pau vai cantar, vai ser foda pra caralho, vai ser muito difícil, e é um momento que a gente vai ter que estar mais atento e forte, mais unido, mais junto. Sim, ao STF, que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. O governo... Bom, vamos lá, né? Acho que em termos técnicos, né, em termos de comunicação, não é necessário dizer o quão bem produzido, o quão bem roteirizado, o quão bem articulado foi esse vídeo, né? E acho que a pior parte disso tudo é que os apontamentos que o Nicolas Ferreira traz e essas coisas que ele está dizendo, de maneira muito oportunista, né, de maneira muito demagógica, de maneira muito safada, tem um fundo de verdade. Não vai. Foda-se se o Lula, nos anos 80, era o messias do sindicalismo. Foda-se se no governo Lula 1 e Lula 2 tirou 500 bilhões de pessoas da pobreza. Foda-se, isso não importa. Não importa. Não importa. Porque o que está acontecendo agora está acontecendo agora. Agora. Neste exato momento. Esse estelionato eleitoral está levando o povo trabalhador para a vala. E também nos dá uma linha histórica. A questão da alimentação, seja a fome, sejam outros problemas de nutrição, eles não são estáticos. Eles dependem de como nós estamos vivendo, de como a política funciona. Então, esse percurso histórico de como os países se comportam, como a população está acessando alimentos, como que está a saúde, é fundamental para que as políticas públicas realmente focalizem o que elas precisam focalizar. Ele traz um conjunto de indicadores
indicadores. A ideia, logicamente, não é apresentar todos eles, eu vou falar de 4 particularmente. 2 deles estão hoje como indicadores em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro deles é o POU, ou o indicador que dá a subalimentação, e esse é o indicador-chave que fala que o país está dentro ou fora do mapa da fome. Depois tem um outro indicador, que é uma escala de insegurança alimentar. Ela não é igual à nossa, não é igual à nossa EBIA, que o IBGE realiza, que a rede de pesquisa realizou durante os anos que o IBGE não pôde fazê-la, mas ela tem similaridades. Então, mais do que ver se o número é igual, é importante ver se a tendência é igual. Depois tem outros 2 indicadores também que estão presentes nesse relatório. Um deles é o custo de uma alimentação saudável e outro, a quantidade de pessoas no país que não tem capacidade financeira de comprar esses alimentos. Esses são dados estratégicos também, porque aí me parece que está o nó da nossa questão, que mostra como que nós nos comportamos ao longo dos anos, né? A gente vê que em 2018, 2020, é importante saber, o relatório sempre traz médias trianuais, porque são dados globais, são dados do mundo inteiro, não há precisão para fazer dados ano a ano, né? Então, a gente parte de uma situação relativamente confortável em 18 e vamos subindo em número de pessoas, em porcentagem da nossa população que estava dentro do mapa da fome. Nós retornamos ao mapa da fome entre 2020 e 2022. A partir daí, nós começamos a ter uma queda importante e nós conseguimos um feito absolutamente inédito no mundo. Isso não são palavras minhas, isso são palavras da própria FAO, que coordena a elaboração desse relatório, e esse dado mostra essa é a evolução histórica desse indicador entre 2000 e 2024, e mostra que a gente parte de uma situação onde praticamente 10% da nossa população não tinha capacidade de se alimentar, e a gente tem um período onde nós acumulamos o feito da estratégia Fome Zero e nós saímos do mapa da fome em 2014. Permanecemos nesse mapa durante um tempo e voltamos a ele entre 2018 e pessoa precisa enxergar aqui. 2019 e 2021. Veja, a gente aprendeu durante uma década, entre 2003 e 2014, como fazer programas públicos articulados, programas públicos focalizados nos grupos de maior vulnerabilidade. Saímos do mapa trabalhando perto de uma década, voltamos para o mapa em muito pouco tempo e voltamos a sair do mapa em apenas 2 anos. O que mostra isso? Mostra que, por mais que nós tenhamos chegado a uma situação dramática no nosso país, nós não esquecemos a lição, nós não esquecemos como fazer políticas públicas integradas, focadas aonde precisa focar, dirigidas aos principais problemas que esse país tem. São problemas dirigidos às comunidades em situação de maior vulnerabilidade, protegendo a agricultura familiar, incentivando a produção, aumentando o acesso, aumentando a renda das pessoas. São programas diretos relacionados ao acesso à alimentação, mas também atuamos em programas estruturais. Agindo, não resolvemos o problema, mas certamente estamos agindo no racismo, nas desigualdades de gênero, na questão da posse de terra e território. Também tivemos um comportamento semelhante a isso, né? A gente tem uma situação relativamente confortável, não é perfeita, longe disso, em 2018 e 2020. Essa situação se agrava em 2020 e 2022, onde perto de 10% da nossa população está em situação de insegurança alimentar severa, né? O que a gente pode considerar que é uma situação de fome. E essa é a evolução ao longo dos anos. Então, é isso que é importante a gente perceber, como que o país flutua nesses indicadores e nesses números, a partir do quê? A partir da oferta e da responsabilidade do Estado brasileiro em desenvolver políticas públicas. Atualmente, a gente tem uma situação de 7 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. É nessas pessoas que a gente precisa chegar, nessas pessoas que os nossos programas precisam chegar, não de uma maneira isolada, mas sim de uma maneira articulada. É essa a chave do sucesso
sucesso do Brasil. É ter um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que está construindo... Esse estelionato eleitoral está levando o povo trabalhador para a vala. Não dá, velho. Não dá, entendeu? Não dá. É isso. A gente vai virar, caralho. Porra, puta que pariu, velho. Não dá, velho.